Ontem eu fui visitar a empresa que eu trabalhava, né? Agora nos últimos 4 anos. E lá tem um cara que chama Gabriel, é o Gabrielzinho. E no que eu cheguei assim pra cumprimentar assim, o Gabrielzinho, ele virou pra mim e falou assim: Natan, não consigo ver seus vídeos até o final não. Aí, obviamente, na hora eu não gostei, né, do que ele falou. E nisso que ele falou isso, a resposta veio na ponta da minha língua. Que não era uma resposta muito querida, mas eu ia falar assim: ó, você não consegue ver até o final porque o vídeo não é feito pra você. Enfim. É o Natan Cavalo, coice de cavalo, que com essas coisas sempre assim, cara, sai daqui, se você não quer se conectar comigo, o problema é seu e etc, tipo, vambora. Só que não falei nada, né, graças a Deus. Mesmo se eu tivesse falado, Gabrielzinho é tri de boa, depois a gente ia dar risada disso, até pela forma que ele é e tudo, parceiro assim. Mas enfim, depois a gente ia se resolver. Depois que ele falou isso assim, eu comecei a ficar pensando nisso, obviamente que junto olhando métricas assim. Uns vídeos atrás eu gravei, eu tava com 830 seguidores no Instagram. Hoje de manhã eu fui entrar e tava com 829. Aí eu sabia que eu iria perder. Só que eu cheguei a bater 832. E é bem interessante porque no vídeo que eu falei em relação à minha quantidade de seguidores, houve um pico, houve um crescimento desde que eu comecei a gravar, obviamente, principalmente no vídeo sobre o fisiculturismo, que ele cresceu, divulgou para muitas pessoas. Só que depois a forma da sequência dos vídeos que eu tenho publicado não continuou me dando o mesmo resultado. E conectando isso à fala do Gabrielzinho, eu percebi, né, que eu não tô jogando o jogo no Instagram da forma que eu tenho que jogar, entendeu? Porque lá é vídeo rápido, lá não é vídeo de conteúdo igual eu publico aqui no YouTube da vida. Então eu preciso aprender a jogar com cada plataforma de acordo com aquilo que ela quer receber. Não faz sentido eu tratar todas as plataformas como se elas fossem um Instagram, ou todas as plataformas como se elas fossem um YouTube, ou como se fosse um TikTok, seja lá o que for. Aqui eu posso falar livremente o nome das plataformas, que isso não vai influenciar na minha entrega. E dentro disso, eu percebo que existem muitos clichês em relação ao uso correto da energia em seu devido lugar. Tipo, colocar um carro diesel num carro a gasolina. Existem vários tipos de comparação que as pessoas fazem nesse sentido. Se torna um clichê, é porque é algo que faz sentido e é algo de senso comum, é algo que realmente é importante que você pratique ou não pratique determinada coisa, a tal ponto que se torna um senso comum, que tipo assim, cara, não se coloca diesel num carro a gasolina. Dentro disso, eu vejo que a mudança de estratégia ela tem que ser rápida. Então eu não posso criar um antídoto, né? Se você não sabe do que eu tô falando de antídoto, tem um outro vídeo que eu gravei sobre isso. O meu antídoto para a resposta do Gabrielzinho não pode ser tipo assim, se você não consegue ver até o final porque o vídeo não é feito para você, quando na verdade a culpa não tá no Gabriel, a culpa tá em mim de divulgar um conteúdo que eu julgo que é bom da forma errada. Se eu divulgo um conteúdo que eu julgo bom da forma errada, e esse conteúdo obviamente não performa bem, a culpa dele não performar bem, ela é minha. Não é das pessoas que não conseguem acessar, não é da plataforma. A culpa minha é de ser burro, de não conseguir jogar o jogo de cada plataforma. E quando eu falo assim, a culpa é minha de ser burro, eu lembro de um Sandro Calata, tá? Vou mandar aqui um abraço pra ele. Sandro Calata, eu acho o profissional mais qualificado assim que eu já trabalhei. Eu nunca vi uma pessoa com uma habilidade tão grande pra gestão de pessoas, pra resolver conflitos ou qualquer coisa nesse sentido. O cara é bizarro. Mas enfim, quando eu tava ali trabalhando com o Sandro Calata, a gente tava tocando um projeto que envolvia muitas áreas que eram lançamentos pelo país inteiro. E dentro disso, pelo país inteiro, nós tínhamos turmas de execução, assim, pra gente gerar mais leads, etc., mais pessoas envolvidas dentro disso. E quando a gente estava tocando esse projeto, teve um gestor, assim, que eu entrei em contato com ele para falar sobre o que uma das pessoas estavam fazendo como uma estratégia de campanha. Uma das pessoas não tinha feito aquilo que ela precisava fazer. E eu fui lá e cheguei e falei, o fulano de tal estava agindo dessa forma e dessa forma a gente não vai atingir os resultados e tudo. Dentro disso ele só falou assim, não, beleza, pode deixar, Natan, vou resolver e tudo. Depois fui lá, né, tipo, todo orgulhoso que eu tinha identificado ali um erro da campanha, fui ali para comunicar para o Sandro. Eu falei assim, Sandro, seguinte, eu identifiquei esse erro, que as pessoas estavam atuando dessa forma, e eu liguei pro fulano de tal, falei assim, porque a gente não estava atingindo os resultados. Aí o Sandro virou para mim e falou assim, parabéns, Natan, você tá certo. Só que você é muito burro. Na hora que ele falou, parabéns, você tá certo, eu até cresci assim, né, fiquei feliz comigo mesmo. Quando ele falou, você é muito burro, eu tranquei assim, eu não entendi, eu falei, tá, eu até concordo, mas, tipo, por que exatamente? Aí ele falou assim, Natan, entre você e o fulano de tal,
que você ligou para falar sobre essas coisas? O dono da empresa opta por ficar contigo ou opta por ficar com ele? Aí eu falei, não, opta por ficar com ele, com certeza. Aí ele falou assim, tá, então você entrou em contato com ele para falar sobre algo que uma pessoa abaixo dele deveria fazer, que você identificou que não fez e você foi lá e pontuou o que alguém da equipe dele era para fazer. Tudo bem, você falou de uma forma querida, etc. Só que a partir de agora, essa pessoa, ela não vai mais aceitar a sua ligação da mesma forma que ela aceitava antes. Você interferiu no trabalho dele, naquilo que ele precisaria ter feito. Passou por cima da autoridade dele em relação a uma pessoa que era liderada dele. E aí ele falou assim, a partir disso, você corre o risco de não ter ele como um parceiro seu, mas como alguém que vai identificar você como alguém que se mete no trabalho dele. E aí eu, puxa vida, entendi. E o senhor continuou, ele foi lá e falou assim, Nathan, você precisa ter um raciocínio. Quando você for tomar qualquer tipo de decisão, você tem que saber qual que é o ganho que você está tendo. Você tem que ter cálculo de ganho. Eu vou fazer isso para ganhar isso, porque senão não faz sentido você fazer qualquer coisa. E dentro disso, dentro da estratégia aqui das gravações dos vídeos, eu vejo que eu não posso atribuir a minha falta de resultado a uma pessoa tá errada na forma dela de querer receber meu conteúdo. Tá errado, entendeu? Eu tenho que entender, tipo assim, cara, o que eu faço é bom, não é? Sim, o que eu faço eu realmente acredito que é bom. Então show, então agora eu tenho que estudar qual que é a forma que as pessoas vão conseguir receber aquilo que eu tenho para entregar que de fato é bom. E não cobrar que a pessoa deveria, se a pessoa não se conecta é porque é culpa dela. É uma coisa idiota, sabe? É uma coisa que não faz sentido. Aí tipo, seu burro. Só um parênteses aqui, mas não vem ao caso agora. Mas eu vejo que é isso. Eu vejo que é necessário que eu ao longo da construção da torre, né, parafraseando também o outro vídeo em relação a isso, dessa minha construção dos 200 vídeos, eu entenda qual que é a forma correta de lançá-los em cada da plataforma. E não, meu conteúdo ele é disponível somente dessa forma e as pessoas têm que se adequar àquilo que eu tenho para falar. Não é assim. Existem formas diferentes de comunicar, existem formas de alcançar o mesmo objetivo através de estratégias diferentes. E se uma estratégia não está dando certo, ela tem que ser alterada. Não faz sentido eu ser apegado a uma estratégia. Eu tenho que ser apegado ao resultado, ao objetivo. Cara, tem que concluir a torre. Tem que mudar a estrutura do alicerce? Muda a estrutura do alicerce. Você tem que mudar o material de construção do lado externo e houve um erro de cálculo? Muda a forma de construção. Mas não deixar de concluir, não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, entendeu? Agora, a disposição de energia para fazer aquilo que precisa ser feito, ela existe. Então, eu não posso desperdiçar essa energia construindo algo que não vai ter a receptividade que isso poderia ter. Eu preciso adequar isso às realidades. Eu preciso adequar meus vídeos à realidade do Gabrielzinho, que não consegue ver o meu vídeo até o final. Ele tem que ser mais curto para o Gabrielzinho conseguir ver. Por quê? Porque ele é uma pessoa que é importante para mim. E eu acredito que aquilo que eu tenho para compartilhar, de alguma forma, é relevante para ele. Obviamente que não posso criar uma expectativa idiota de que todas as pessoas assistam todos os vídeos que eu sempre vou publicar. Isso é ridículo. Eu não faço isso com nenhuma pessoa. Não tem nenhuma pessoa na minha vida que eu vi todos os vídeos que ela já publicou. Ninguém. Não existe nenhuma pessoa que eu acompanho dessa forma. E eu, da mesma forma, não posso ter uma expectativa que as pessoas ajam da mesma forma. Então, se a pessoa se conectar a um conteúdo que eu criei, poxa, a pessoa pode se conectar a qualquer um deles e eu garanto que vai ter valor. Eu garanto que, tipo, talvez não seja o valor que a pessoa espera, mas é o melhor que eu consigo dar dentro daquele determinado assunto. Mas é isso. Eu vejo que a gente tem que pegar a energia disponível, canalizar da forma correta para gerar o resultado que a gente espera ter, independente do projeto que a gente estiver tocando. Beleza? É isso, meus queridos. Um abraço.